Bom, aqui nessa igreja, hoje à noite, certamente a gente tem 2 grupos de pessoas. E isso eu estou falando, pensando em todos esses 4 finais de semana que a gente se encontrou, e nós falamos muito sobre a fé, sobre ter fé, como a gente analisou muitos exemplos de pessoas que tiveram com Jesus e que expressaram a sua fé. Então, certamente que hoje eu acredito que nós temos aquele primeiro grupo, que são pessoas que se enquadram no quesito fé ativada. E também há um segundo grupo, que é um grupo de pessoas que se enquadra no grupo de fé desativada. Porque se existe uma fé ativada, também existe uma fé? Muito bem. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, obviamente, né? Mas eu quero que você analise essa história sobre o centurião nesse aspecto de ter uma fé ativada e ter uma fé desativada. E hoje eu desafio você, como o último dia pregando sobre esse assunto, que você venha avaliar a sua fé no sentido de torná-la ativada. Amém? Então, como que nós identificamos onde nós estamos em termos de fé, ativada ou desativada? A gente sabe que a forma como nós vivemos, muitas vezes, praticamente, muitas vezes, não só muitas vezes, mas sempre, demonstra aquilo que cremos. Concordam comigo? Sim, não? Não só aqui, quando a gente fala de algo espiritual, mas o que nós cremos de vida, o que nós temos de intenção, de objetivo de vida. Então, a forma como nós vivemos tem demonstrado isso. E é assim que a gente identifica se a nossa fé está ativada ou desativada. E aqui eu não estou te falando de fé, só aquela fé que acredita que Jesus faz o milagre. Eu estou falando daquela fé de pessoa que acredita que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu em nosso lugar, e que está nos preparando e que tem um lugar para nós muito diferente desse aqui, que é o lugar onde todos aqueles que creem em Jesus Cristo estarão lá. Então eu estou falando dessa fé, daquele que acredita na ressurreição, não só aquela fé do milagre, daquilo que a gente vê aqui nessa terra acontecendo. Que de repente um irmão, o outro irmão, a Juliana falou sobre coisas aqui sobre a vida dela na quinta-feira passada, ela deu um testemunho. Eu creio que aqui deve ter muitas pessoas também que podem dar um testemunho, testificando, olha, isso me aconteceu. E eu tenho certeza que foi Cristo, foi Jesus Cristo, foi através dele que isso aconteceu na minha vida, e que é um milagre. A gente sempre fala da Gabi, né? É um milagre, né? Mas não, estou falando não só desse milagre, mas estou falando na crença de quem Jesus Cristo é. Porque isso vai nortear o que nós estamos fazendo com a nossa vida e como nós estamos vivendo. Nesse aspecto, eu acredito que a gente tem que cuidar de algumas coisas. O grupo das pessoas que entendem que sua fé está ativada, eu acredito que são pessoas que precisam cuidar com a religiosidade. Por quê? Quando a gente está com a fé ativada, a gente crê, a gente está animado, e é isso, e a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo aqui hoje, a gente vem domingo, a gente vem na quinta, a gente toca. Eu falei hoje de manhã no satélite, o Juninho não está aqui. A gente toca bateria, prega, vai na recepção, o William aqui, ele canta, a Bonnie toca, enfim, a Gabi, todo domingo a gente vê a Gabi na quinta, no domingo, enfim, são pessoas que estão com muita atividade, realmente, e isso é muito positivo, e tanto as pessoas que vêm também e participam, mas a questão é que há uma linha muito tênue entre a fé ativada, no sentido de estar aqui em comunidade, servindo, e a religiosidade. Porque a religiosidade que eu estou querendo dizer para vocês é a rotina da qual a nossa fé pode entrar. E a rotina da fé não tem nada a ver com a fé ativada.
Estão me entendendo? Então, ter a fé ativada não significa vir todo domingo na igreja. Por outro lado, a palavra de Deus diz para nós que, para nós crescermos em fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não é isso que está escrito lá em Romanos? Então, Silmara, eu não sei, eu estou com dúvida, eu tenho dificuldade de crer de fato, de me entregar. O que eu tenho que fazer? Você tem que estar aqui, aonde fala de Jesus Cristo. Porque na palavra de Deus diz que é assim que a nossa fé aumenta. Então, se você estiver aqui, se você se relacionar com pessoas que creem em Jesus Cristo, a conversa é diferente e aquilo vai te ajudando a crer e crescer em termos de crença, em termos de fé. Mas a gente tem que cuidar com a religiosidade. Por outro lado, no grupo de pessoas em que a fé está desativada, é extremamente importante a gente pensar e cuidar com o desânimo. Por quê? A fé desativada é muito fácil de estar nesse estado, viu, gente? Acredito que eu já tive muito nesse estado. E o que acontece é que, muitas vezes, com as frustrações que a gente vai passando na vida, com as dificuldades, com uma resposta diferente daquilo que a gente queria em relação a Deus, e com as coisas que acontecem na nossa vida, aquilo vai sufocando a nossa crença em Jesus Cristo. E muitas vezes isso vem também com o desafio da fé. Hoje de manhã eu falei sobre o desafio da fé, que muitas vezes é uma situação que a gente passa na nossa vida, que é como se colocássemos na parede, para identificar se realmente a gente crê naquilo que a gente fala que a gente crê. E muitas vezes são situações muito difíceis que a gente questiona. Será que eu continuo? Será que eu paro? O que eu faço agora? E nessa situação, o desânimo, ele vem, e o perigo do desânimo é que a gente pode ter a morte espiritual. Um dia você não vem, outro dia você não vem também, outro dia aí você vem, você fala, hoje eu vou. Mas aí 3 dias você não vem, aí aquilo vai ficando muito fácil, quando você vê, você não veio mais. Aí você não quer mais falar de Deus, você não quer mais encontrar ninguém. Por favor, não quero encontrar ninguém na igreja. Não vou mais lá no Estima, não vou nem cortar o cabelo lá na Denise, porque aí a Denise vai me falar de Jesus. Então, o que acontece? A gente começa a se afastar. E isso vem com o desânimo. Então, certamente assim, eu acredito que hoje, no nosso último dia, falando sobre fé, em um desses 2 grupos a gente se enquadra. E aí eu quero falar sobre o centurião, como um exemplo de uma história de um homem que teve fé. E que não foi uma fé simples, no sentido de, eu acredito que Jesus fez aquele milagre. Não. É uma fé que Jesus Cristo fala para a gente que foi uma fé extraordinária. O que é uma fé extraordinária? Uma fé fora do comum. E Jesus fala que essa fé do oficial romano, ele não encontrou em Israel. Então ele está falando assim, olha, essa fé eu não encontrei no meio das pessoas que eram para ter fé. Entende? Eu não encontrei no meio das pessoas que cresceram ouvindo que o Messias, que eu chegaria algum dia. E aí a gente vai entender o que aconteceu com esse oficial romano e por que Jesus Cristo coloca a fé dele como um exemplo extraordinário de uma fé genuína. Bom, eu dividi o texto em 3 atos, ato 1, ato 2 e ato 3, para a gente poder entender, e eu quero que vocês pensem assim na história e na mente de vocês, tenta visualizar como um filme o que aconteceu naquela época. Tá pequeno, então eu vou ler para vocês, tá bom? Quem quiser acompanhar, o texto está em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode se mexer na cama.
Ele está sofrendo demais. E Jesus disse: eu vou curá-lo. Vejam que essa história, ela poderia parar aqui, não poderia? Se fosse eu pedindo para Deus ir na minha casa, cuidar de alguém que eu gosto muito, que está doente, enfermo em cama, e Jesus falasse assim: tudo bem, Silmara, vamos lá que eu vou com você, eu vou curá-lo. Para mim já estava ótimo, eu não ia pedir mais nada. Alguém ia pedir mais alguma coisa? Você está sendo atendido justamente naquilo que você pediu. Jesus, eu tenho uma necessidade. E Jesus fala: tá bom, eu vou lá. Aonde que é? Eu vou lá curá-lo. Esse é o primeiro ato dessa história. Mas daí que vem o segundo ato e mostra que esse oficial romano, ele teve uma atitude diferente e que faz com que a gente pense nessa fé genuína que Jesus Cristo nomeou. Então, o oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou embaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Então, esse momento que ele fala: não precisa ir, Jesus. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Esse ato tem muito a dizer para nós, porque, de fato, ele já tinha recebido aquilo que ele foi buscar em Jesus Cristo, que era a cura da pessoa que ele estimava muito. E aí, quando ele explica sobre a questão de ordens e de autoridade, ele fala para Jesus da realidade que ele vive. Olha, Jesus, eu também estou embaixo de autoridade. Eu peço para alguém vir na minha casa ou ir para algum lugar, para alguma batalha, e esse soldado vai. Então, assim como eu tenho essa autoridade, você também tem, e eu sei que se você falar uma palavra, tudo vai mudar lá em casa, tudo vai mudar em termos de saúde dessa pessoa que eu amo. Então, ele mostra uma questão de autoridade no sentido de reconhecer quem Jesus era. Entendem isso? Por quê? Naquela época, o mais comum era quando um profeta ele era usado por Deus, ele ia numa casa e a pessoa poderia receber uma cura, ou enfim, ter uma manifestação ali de Deus, mas teria que ter o profeta lá para que isso acontecesse. Nesse cenário aqui de Jesus Cristo, enfim, é um cenário que muito provavelmente teria, acho que tinham muitas pessoas questionando e falando sobre o assunto Jesus, mas Jesus desafia algo que é muito diferente daquilo que eles viviam. De um profeta, que eles não sabiam exatamente quem era Jesus, que não necessitava ir na casa daquela pessoa para exercitar o milagre, para que o milagre acontecesse. E isso, muito provavelmente, que mexeu muito com aquele povo, porque era muito diferente daquilo que eles estavam vivenciando. E esse oficial romano, ele conseguiu visualizar coisas que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, e que a gente poderia tomar como exemplo para a nossa vida. Aí, no final, acontece o seguinte: e digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentará à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão e ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado.
Bom, então o texto termina com uma outra informação também. Jesus fala, olha, pessoas diferentes daquelas que são improváveis em termos religiosos, de crença, sentarão junto com Abraão, Isaque e Jacó. Quem que é Abraão, Isaque e Jacó? Para a gente, para nós, são exemplos de homens que tiveram fé. Amém? Então, o que Jesus está dizendo aqui é muito sério. Ele está falando, olha, vai vir gente, estrangeiro, pessoas que não professam a fé, que não tem esse contexto religioso e que vão sentar com esses que creram em mim e que são hoje exemplos de fé para nós. Bom, então eu dividi aqui esses 3 atos e eu queria só pontuar 3 pontos importantes para a gente praticar na nossa vida. Porque pensa que em termos de cultura, em termos de povo, a gente tinha Roma como os dominadores ali daquela área e tinha o povo judeu, que eram escravos, que eram subjugados. Então, a gente está falando de Roma aqui em cima e os judeus aqui embaixo. Nesse contexto, o centurião, ele tinha como responsabilidade de conter qualquer tipo de rebelião que pudesse acontecer ali dos outros povos, também do povo judeu. E no povo judeu existia essa história do Messias. Então, em todo o tempo, o oficial romano estava lá, como no filme traz, essa história de guerra, essa história de ter que conter, ter que trazer a paz, e esse contexto político difícil entre os romanos, ou oficial, em relação a Roma e os seus escravos subjugados. Então, o contexto era difícil para um oficial romano. E essa responsabilidade dele, com certeza, era algo impeditivo para ele crer num Messias que viria de um povo escravizado, um povo subjugado. Por outro lado, acrescentando essa informação, Jesus não significava nada para Roma. Então, Jesus não era nada. Então, no contexto desse oficial romano, veja quantas barreiras ele teve que vencer para crer que Jesus Cristo era a ressurreição. Que Jesus Cristo poderia fazer aquele milagre. Então, uma questão que eu queria trazer para a gente pensar é que muitas vezes nós precisamos administrar conflitos internos para crer em Jesus Cristo. O romano aqui, ele teve os seus conflitos em termos políticos de relacionamento, e o que eu trago para a gente é que pode ser que você esteja num momento difícil em relação à sua família. Pode ser que a sua família toda, ninguém crê em Jesus Cristo e ainda debocham de você por falar que você é fraco em crer em algo dessa forma. Alguém já passou por isso? Pode ser que o seu contexto seja no seu relacionamento, no seu casamento. O marido ou a esposa, um crê, o outro não crê, e aí fica aquela discussão difícil de tentar levar uma casa numa mesma crença, com o mesmo objetivo. Pode ser que a sua questão é com alguma situação física sua, algum impedimento físico. Ou uma cultura que você teve de algum tipo de dogma, ou algum tipo, ou a dificuldade de crer, de fato, em Deus, um Deus que não está presente fisicamente aqui com você agora. Ou quando você entrou na faculdade, ou quando você fez um curso, e de repente você, enfim, tem muitas dificuldades e muitos conflitos para crer. E o que eu quero trazer aqui para a gente hoje é que, mesmo com todos os conflitos que esse oficial romano tinha, a fé brotou no coração dele.
Ele tinha tudo para não crer. Eu posso chamar isso como a crença de um improvável. Ele era um improvável para crer. E ele creu que Jesus Cristo era a ressurreição. Uma questão que eu vejo que também a gente pode pensar e aprender é que não se achar digno da presença de Deus para que na autoavaliação da nossa fé a mesma seja aprovada por Deus. Então, eu vejo que quando ele fala, eu não mereço que você vá na minha casa, ele está dizendo assim, olha, eu não sou digno da tua presença. Aí tem um contexto histórico, porque o judeu não podia entrar na casa de um romano, enfim, eu já mostrei toda a questão política. Mas eu vejo também que ele está falando, olha, eu não sou digno de receber você, de estar com você. E esse é um sentimento que a gente tem que avaliar no nosso coração em relação a Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós não estamos nesse sentimento. Muitas vezes a gente acredita ser digno sim da presença do Senhor Jesus. E a gente não trata Deus como Senhor na nossa vida. A gente trata Deus como alguém que pode nos responder uma oração positiva. Ou uma oração negativa, e quando ele responde não, a gente sai da igreja. A gente perde a fé. Porque ele respondeu muito diferente daquilo que eu criei. Porque eu orei, e aquilo que eu temia, como a gente viu o mês passado, me aconteceu. Não era o sentimento desse oficial romano. E eu acredito que isso é importante da gente notar. Nós não somos dignos mesmo da presença de Deus. Mas nós só reconhecemos isso quando Deus, ele é Senhor de fato na nossa vida. Amém? Estão me entendendo? Muito bem. Então, vamos para o segundo conceito. O segundo conceito é que, além de ver a grandeza de Deus, obviamente que é algo que está ligado, quando a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê que a gente não é nada. Então, quando a fé extraordinária que vem desse oficial, a gente vê que ele crê em Jesus, mas que ele também reconhece que ele não merece, eu vejo que tem 3 sentimentos ou 3 atitudes aí que são interessantes em termos da atitude que ele teve. Eu vejo que ele teve humildade para crer. Concordam comigo? Um oficial romano, lembra da história, crendo no Messias, que até os judeus rejeitavam, como alguém que era a ressurreição. Então ele teve humildade para poder escutar a história de Jesus Cristo, que é muito provável que alguém comentou essa história com ele, alguém falou de Jesus Cristo para ele, pode até ser que seja esse servo dele, mas ele teve humildade para escutar. Um outro sentimento é o sentimento de gratidão, de reconhecer que ele não merecia. E esse sentimento também é algo bem importante para a gente reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Se eu tiver aqui, olha, se de repente, vou dar um exemplo aqui, a Miriam, ela me contrata para limpar a igreja aqui. A gente teve uma festa. E a Miriam fala assim, Mara, você pode limpar a igreja? Eu falo, lógico, Miriam, posso limpar. Então eu vou te pagar R$50, tudo bem? Tudo bem, Miriam, R$50 eu limpo tudo. Ótimo. Muito barato, né? Tudo bem, vamos, é simbólico. R$50, vou limpar tudo. Aí eu venho, limpo, eu estou com o coração assim, né? Eu dou o melhor de mim, limpo os bancos, encero o chão, enfim. Quando a Miriam chega, o que eu penso? Chegou os meus R$50? Já estou fazendo planos aqui, o que eu vou fazer com R$50? Só que a Miriam entra e aí ela fala assim, olha, Silmara, eu gostei tanto, nossa, ficou bem limpo, viu? Olha, eu não vou te dar R$50, não. Eu vou te dar R$1.500. Por mais que eu tivesse limpado tudo muito bonitinho, R$1.500 para limpar, vamos dizer que eu gastei aí 3 horas para limpar. Muito dinheiro, né, gente?
Então, qual que é o sentimento aí que eu teria? Eu penso que é um sentimento de gratidão. Miriam não precisava. Ela não precisava sim. Eu quero te dar. E sabe aquele sentimento que você faz assim, ai meu, o que eu vou dar para Miriam agora? A gente não tem uma coisa assim, que quando a gente ganha muito, a gente, o que eu vou fazer agora? Esse sentimento de que eu não merecia é algo que precisa nos pertencer como cristãos. Porque, de fato, a gente não merecia que Jesus Cristo morresse naquela cruz por nós e que nos desse a vida eterna. E tudo que a gente faça aqui na terra, nada vai ser inigualável àquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Só que muitas vezes a gente se perde nesse sentimento. A gente não é grato a Deus pela morte dele naquela cruz. Não que a gente não creia no sentido da existência, que aquilo aconteceu. Mas muitas vezes a gente não é grato ao ponto de entregar a nossa vida 100% e dizer obrigada, Senhor, porque eu não tinha esperança, porque eu não tinha vida, e agora eu tenho vida em Cristo Jesus. Então, esse sentimento de gratidão é extremamente importante para a gente entender aquilo que aconteceu nessa terra quando ele veio aqui. E, por último, em termos de sentimento, é a questão da autoridade e submissão. Veja que ele explica muito sobre o que acontece na vida dele lá, da questão da autoridade. E aqui é algo que eu me preocupo um pouco também, porque agora eu tenho um filhinho e eu fico pensando e lendo várias coisas sobre educação, filho, essas coisas assim, né? Cada época da vida a gente está lendo uma coisa, né? Eu estou nessa época de ler sobre isso. E pensar, né? E ver sobre a questão de respeito, da questão... eu quero trazer aqui para a gente a questão da autoridade como respeito. Não pense no abuso de autoridade. Pense na autoridade em termos de papel social que cada um de nós exercemos. Existe um papel social para cada um de nós. E há pessoas que exercem um papel social de liderança. E saindo do contexto de igreja e de comunidade, vamos pensar naquilo que está acontecendo hoje em dia, em relação a respeito e autoridade. Eu não sei se vocês têm isso em mente mais, ou têm percebido isso, mas parece que o respeito a cada dia tem diminuído, tem ficado de lado. Isso a gente vê em muitas famílias, quando os filhos não respeitam mais os pais. Isso a gente vê no mercado de trabalho. Muitas vezes, as pessoas não respeitam mais aquele professor que está lá, eu venho da universidade, que está lá na universidade e que tem uma responsabilidade social sobre um departamento. Quantas vezes eu já vi questões ali de falta de respeito de fato, de quem aquela pessoa é e do cargo daquela pessoa exerce. E eu vejo que isso tem acontecido muito. E aí eu paro para pensar que, se nessa geração a gente está tendo essa dificuldade de respeitar as pessoas e os seus papéis sociais, como que a gente vai respeitar Deus como Senhor e Salvador na nossa vida, que a gente não vê? Na palavra de Deus não fala isso? Como que a gente vai amar a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o próximo? Como que a gente crê que existe uma autoridade espiritual na nossa vida, se a gente não consegue lidar bem com autoridade e respeito? Então, eu vejo aqui também que ele consegue discernir isso em termos de responsabilidade e decisão. Ele vê que ele é uma autoridade e ele endossa essa autoridade em Jesus Cristo também. Eu te reconheço, você também é autoridade espiritual. Por isso que o Senhor pode fazer com que o meu servo fique bem e que ele saia dessa doença, ele seja curado dessa doença. E foi baseado nessa autoridade que aconteceu o milagre. E por isso que Jesus fala, ele me reconheceu. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que realmente eu posso ir lá e posso curar aquele servo dele.
Estão entendendo, gente? Só fazendo um paralelo pequeno aqui. Vocês lembram da história de Marta e da ressurreição de Lázaro? Sim? Rapidamente, a Gabi sempre fala. Algumas pessoas lembram, outras não, então precisa explicar. Lázaro, Marta e Maria, eles eram muito amigos de Jesus Cristo. É como se tivesse célula lá toda quarta-feira na casa deles. Jesus ali sempre com eles, enfim, tendo um relacionamento com eles. Lázaro morreu e Jesus Cristo não estava lá. Quando Jesus chega, a Marta fala assim, olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E quando a gente pensa nessa atitude de Marta, não que eu estou julgando Marta, ó, longe de mim, gente. Mas quando a gente pensa na atitude de Marta, veja a atitude do oficial romano. Jesus não precisa ir lá. Eu sei que você pode fazer. E Marta falou, você não estava aqui, por isso que ele morreu. Veja como é diferente. Muitas vezes nós estamos como Marta, muitas vezes nós estamos como um oficial romano. Não significa que, se a gente está como Marta, que a gente não crê, nada disso, mas que a gente identifica de uma forma diferente o poder daquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. E para finalizar, mais uma coisa que eu queria comentar com vocês. Desses 3 sentimentos ou atitudes, obviamente que se a gente tem esse sentimento e atitude em relação a Deus, isso tem que ser muito fácil de visualizar, sabe aonde? No relacionamento com quem está próximo de você. Então, se nós cremos que a humildade é importante, que a gratidão é importante e que o respeito e a submissão aos papéis sociais, eles são importantes em relação a Deus na nossa vida, isso tem que ser claro na hora que eu vou me relacionar com o pastor Zé. Então, eu tenho que entender que no nosso relacionamento, eu tenho que respeitá-lo como humildemente, como uma criatura de Deus. Eu tenho que ter esse sentimento de gratidão que me faz ter uma atitude servidora. Não estou falando de servir na igreja, estou falando de servir ao próximo. São atitudes e adjetivos importantes para a gente que crê em Cristo, que identifica um cristão. E se a gente tem dificuldade nisso, está na hora de pedir para o Espírito Santo mudar isso na nossa vida. Porque isso é importante. E isso caracteriza-nos como cristãos. E por último, o terceiro conceito é que Jesus veio para todos e a religiosidade pode nos cegar diante desta realidade. Lembra que no final a gente lê sobre... muitos virão do oeste e sentarão com Abraão, Isaac e Jacó. Naquela questão onde ele está falando isso, que tem alguns judeus escutando e tem um oficial romano, aquilo, eu imagino que para quem é judeu, nossa, ele curou o servo de um oficial romano. Olha só, ele não era simplesmente para o judeu um oficial romano, era praticamente o inimigo. Imagine num inimigo aí. Eu sei que você não tem. Mas imagine numa pessoa que você não gosta. Ou, sei lá, um grupo de pessoas que você não gosta. E imagina que Jesus Cristo, aquele que você segue, que você está aqui todos os domingos buscando, ele fala, olha, aqui nesse grupo, que é improvável para você, tem fé. E uma fé tão extraordinária e verdadeira que eu não encontrei aqui, ó, nessa igreja. Ali onde você julga não ter fé, foi onde eu encontrei a fé genuína. Então eu imagino que para os judeus foi algo bastante impactante. E o que Jesus está falando aí
é de nós também, que nós, a não ser que tenha algum judeu aqui que se converteu ao cristianismo, mas nós somos os gentios, somos as pessoas que não fomos preparados para receber o Messias. E nós entramos daí junto com o oficial romano. Mas trazendo um pouco mais para o que nós vivemos no contexto mais atualizado, a gente precisa pensar nessa questão de pessoas que não se enquadram com esse modelo que nós temos aqui de cultuar a Deus, que estão em outros modelos e que também, com arrependimento, vão encontrar o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus fala aqui, ele não fala de religião, ele não fala de um padrão. Não tem um padrão aqui. O que tem são pessoas arrependidas dos seus caminhos e que encontram Jesus a única solução para as suas vidas. A solução aonde a gente encontra a salvação. Amém? Então é essa história que Deus traz para nós e que nos faz pensar que não importa onde nós estamos, Jesus Cristo quer encontrar o nosso coração, não importa o que estamos passando, o que está acontecendo na nossa vida. O que importa é se nós temos um coração disposto a crer que Ele realmente é o Senhor. Então, fique longe da religiosidade. Você pode participar de uma comunidade e a sua fé estar desativada. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Do mesmo jeito que a gente falou no início do compartilhamento. Fique longe da morte espiritual. Você pode estar com uma fé ativada, mas se não servir a comunidade ou as pessoas que estão à sua volta, ela desativa. Porque na palavra diz que a nossa fé... Gente, me deu um branco. Em Tiago, diz... O que fala em Tiago? A fé sem obras, ela é morta. Gente, isso é coisa de mãe, tá? Eu tô vendo alguém, tem uma criança chorando, eu tô aqui pensando, acho que é meu filho. Não, não é. Às vezes eu tô falando que não. Aí deu chute aqui. A fé sem obras, ela é morta. Então pensa, gente, que se estamos falando de fé, algo tem que acontecer na nossa vida. Estamos falando de fé ativada, algo tem que estar acontecendo na nossa vida. A gente tem que estar se sentindo parte de algo, parte da comunidade, fazendo algo no sentido de que Deus está transformando a minha vida e transformando ao meu redor, porque a minha fé está ativada, eu sei quem Ele é, e isso muda a nossa vida. Muitos improváveis irão sentar junto com Abraão, Isaque e Jacó, os judeus que são exemplos de fé para nós. Então, nesse último ponto, é isso que eu queria trazer para o nosso pensamento. A fé de um improvável. Você pode ser esse improvável hoje à noite. Se você olhar ao seu redor, você pode estar com dúvida se realmente aqui é o seu lugar. Se esse é o seu caso, eu penso que a gente tem que avaliar os nossos conflitos internos em relação à nossa crença. Tem muita coisa que é racional, que a gente tem que pensar. Mas tem coisas também que você precisa orar e pedir para o Espírito Santo te ajudar, te revelar. E isso é oração só. Não adianta você ficar estudando nada, não. Humildade, importantíssimo. Não só em relação ao nosso relacionamento com Deus, mas também com o próximo. Sentimento de gratidão, a submissão e o cuidado com a religiosidade. Essas são as questões que vão influenciar a forma como nós vivemos e vai influenciar em relação ao nosso desafio da fé. Quando eu falo desafio da fé, é algo de fato que muitas vezes nos coloca na parede, mas vem de uma forma muito positiva, da gente entender se realmente faz sentido
vir aqui aos domingos. Se realmente faz sentido me relacionar com quem está à direita e quem está na esquerda. Se esse é o estilo de vida realmente que a gente quer. Porque não é algo simples. A gente precisa crer. Para não chegar em algum ponto da nossa vida e falar, nossa, o que eu fiz? Não, você tem que estar aqui consciente. Sabendo aquilo que você quer. E experimentando da presença de Deus na sua vida. Então, o meu desejo nessa noite, vamos levantar para a gente fazer uma oração para finalizar. O meu desejo essa noite é que você tenha uma fé ativada. Se você está com a fé ativada, você vai orar a Deus para te ajudar a crescer mais em fé. E não cair na religiosidade, na rotina religiosa. Se você está com a fé desativada, você vai orar pedindo para Deus que você não quer cair no desânimo, mas que você precisa sim da ajuda de pessoas e ânimo, ajuda do Espírito Santo para compreender melhor a sua fé. O que você não pode fazer de jeito nenhum é não avaliar nada. Ah, eu vou lá, vamos ver o que vai dar. Não, você precisa avaliar sim. E se tiver dificuldade, é orar e pedir para o Espírito Santo te ajudar.